Os contos de fadas clássicos, Cinderela, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, estão entre as primeiras histórias que conhecemos na infância. Com sua magia e seus prodígios, lançaram sobre nós um encantamento inesquecível, capaz de durar a vida inteira. Todos terminam com a frase "e viveram felizes para sempre", na qual acreditamos piamente. Seu otimismo, a constante vitória dos bons sobre os maus, o triunfo dos humildes sobre os orgulhosos nos infundem esperança. No entanto, os contos de fadas são muito mais que a simples realização de nossas fantasias. Seus heróis e heroínas conquistam a felicidade só depois de superar muitos obstáculos e enfrentar duras tribulações. Alegrias e tristezas convivem em suas trajetórias, conforme escreveu J.R.R. Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Muitas coisas povoam o universo feérico, todo tipo de animal, mares sem fim e estrelas incontáveis. Belezas fascinantes e contínuos perigos, alegrias e tristezas que cortam como espadas. Fecha aspas. Os contos de fadas selecionados para este quadro são tradicionais. Nenhum deles saiu da pena de escritores, como Hans Christian Andersen, por exemplo. Aqui temos narrativas clássicas que se tornaram famosas graças a autores europeus, como Charles Perrault e os irmãos Grimm, entre outros de culturas muito diversas. Antes de ser reunidos em livros, nossas histórias e milhares de outras foram narradas durante séculos ao pé do fogo no mundo inteiro, distraindo e instruindo os numerosos letrados do passado. Quando contavam para os filhos a história de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, os pais pretendiam ensiná-los a não falar com pessoas estranhas. Foi assim que aprenderam essa lição, e assim seus netos também aprenderão. A mesma história era transmitida de geração a geração, sempre com o mesmo objetivo. Organizamos nossa coletânea agrupando as narrativas de acordo com a temática para mostrar ao ouvinte como temas semelhantes recorrem no mundo inteiro. Um menino coreano gostava muito de ouvir histórias, mas em vez de contá-las para os outros, guardava-as para si, do mesmo jeito que um avarento esconde suas moedas. Toda vez que escutava uma história nova, prendia seu espírito numa bolsa velha, que logo estava estourando de cheia. O tempo passou e o menino virou homem. No dia em que ia se casar, seu criado ouviu vozes murmurando na velha bolsa. Eram os espíritos das histórias, que resmungavam irritados. "Estamos sufocando aqui dentro, e ele nem se importa, mas hoje podemos finalmente lhe dar o troco." Um espírito sugeriu que colocássemos morangos venenosos no caminho do rapaz e o fizessem sucumbir à tentação de comê-los. Outro propôs que ele se queimasse ao pegar um ticeiro em brasa. E um terceiro declarou que, se tais recursos falhassem, cuidaria para que uma cobra o eliminasse em pleito leito nupcial. Ouvindo tudo isso, o criado tratou de evitar os desastres. Depois de cortar a cabeça da cobra, contou ao patrão que ouvira os espíritos das histórias conspirarem contra ele. "Não pode mantê-los presos desse jeito", falou. "Precisa libertá-los." O jovem reconheceu seu erro, abriu a velha bolsa e deixou os espíritos saírem, e desse dia em diante contou suas histórias a todos os que quisessem ouvi-las. Escrever contos de fadas equivale mais ou menos a prendê-los numa bolsa velha. Podemos sufocá-los. Por isso, acompanhe com a gente estes vídeos e liberte os espíritos das histórias. O faraó Kelps, construtor da grande pirâmide do Egito, adorava contos de fadas, conforme nos revela um papiro datado de aproximadamente 1700 a.C. Histórias de sua época que chegaram até nossos dias mostram extraordinárias semelhanças com narrativas modernas. Ampu e Bata, por exemplo, têm muito em comum com os Gêmeos, uma história congolesa que fará parte deste quadro e que, por sua vez, se parece bastante com As Crianças de Ouro, conto recolhido pelos irmãos Grimm na Alemanha, encontrado também na Rússia, na Grécia, na Itália, na Irlanda, no Chile e em outros países. Há contos de fadas no mundo inteiro, entre os ingleses e os esquimós, entre os americanos e os japoneses. Muitos são antiquíssimos, seus enredos se repetem com os mesmos detalhes em diferentes culturas e nos diversos continentes. No entanto, se são antigos também se renovam constantemente. Sempre que alguém diz ou escreve hoje em dia "era uma vez", um conto de fadas ganha vida como se nunca tivesse sido narrado. De certa forma, os contos de fadas se parecem com os sonhos, vão surgindo de imagem em imagem, de cena em cena, com a mesma rapidez mágica, e transportam o ouvinte para lugares onde tudo pode acontecer. Ao cruzar a fronteira do "era uma vez", entramos num mundo em que, como nos sonhos, a realidade se transforma. De repente, os animais falam, e como o gato de botas, ainda são muito mais espertos que os seres humanos.
Um garoto pobre, simplório, preguiçoso e até imprestável, como Cinzinha em Torneio de Comilança, ou o protagonista de João e o Pé de Feijão, torna-se um herói irresistível, corajoso, capaz das façanhas mais incríveis. Uma história romana intitulada O Príncipe Dragão termina com um fingimento se tornando realidade e uma ex-moça se casando com uma princesa. Paralelamente a esse mundo em que tudo parece estar de pernas para o ar, os contos de fadas reúnem elementos vitais, eternos, mágicos, que têm o dom de transformar uma abóbora em carruagem ou de fazer uma princesa dormir durante 100 anos. No plano da imaginação, basta pensar em algo para concretizá-lo. Um piscar de olhos, um sapo viscoso se transforma num belo príncipe, como em um príncipe sapo, e uma raposa assume sucessivamente as formas de uma moça, de um cavalo e de uma macieira, todas douradas, como em A Raposa Manca. Em Baba Yaga, a heroína perseguida pela bruxa consegue escapar graças a uma toalha que vira um rio largo e um pente que se transforma numa densa floresta. Os contos de fadas continuam sendo tão apreciados porque nos falam diretamente à imaginação e ao coração. Filmes, novelas, poemas, óperas, balés e até anúncios publicitários de nossa época refletem a influência de histórias clássicas como Cinderela, A Bela Adormecida, Barba Azul e O Príncipe Sapo. Mas nos contos de fadas, quase sempre há generosas recompensas para os bons e severos castigos para os maus. O mundo real raramente é justo. Nem mesmo a morte impede um justo final feliz. Branca de Neve, por exemplo, parece ter morrido por obra da Rainha Má. No entanto, retorna à vida quando a maçã envenenada lhe salta da boca. Branca de Neve se casa com um príncipe, e sua madrasta tem um terrível fim que merece. A justiça natural e infalível constitui um dos grandes atrativos dos contos de fadas. Outro é seu poder de nos envolver e empolgar. Seus monstros e vilões nos fazem estremecer. Sofremos com seus heróis e heroínas e nos alegramos quando tudo acaba bem. Os prodígios contidos nessas histórias também nos fascinam, mesmo que as fadas nem sempre apareçam. As fadas e outras criaturas fantásticas, como elfos e duendes, estão presentes no folclore de muitos países, e sobretudo nas regiões rurais, acreditava-se piamente em sua existência e em seu poder. Dizia-se que elas eram espíritos, anjos decaídos, descendentes dos filhos que Eva escondera de Deus, sobreviventes de uma raça extinta. Achava-se que tinha pouca simpatia pelos seres humanos e que estavam sempre dispostos a se vingar de quem as ofendesse. Os camponeses a chamavam de boa gente, em sinal de respeito. Em 14 de outubro de 1892, o poeta irlandês W.B. Yeats visitou um lugar supostamente frequentado por entidades fabulosas e as invocou. No dia seguinte escreveu: ouvi um forte ruído, como de uma multidão de elfos e duendes, gnomos e fadas, gritando e batendo os pés no coração da rocha. Então vi surgir a rainha desse povo, que conversou muito tempo comigo e por fim escreveu na areia: toma cuidado e procura não saber demais sobre nós. Fecha aspas. O aviso serve para todos que tentam destruir os contos de fadas, esmiuçando-os ou ridicularizando-os. Já se elaborou muita teoria sobre os significados ocultos dessas histórias, e elas continuam aí, puras, intactas, cheias de mistério. Talvez as fadas também continuem. Antigamente, quando havia muitos iletrados vivendo em distantes zonas rurais ou em vilarejos remotos, a transmissão dos contos de fadas era oral. Com o surgimento de escolas abertas a todos e a transferência de um número maior de famílias para os centros urbanos, o velho hábito de contar histórias correu o risco de desaparecer. Coube então aos escritores coletar as narrativas orais e registrá-las no papel, para que não se perdessem, e até mesmo assustar crianças do mundo inteiro que as ouviam boca aberta de seus avós ao pé da lareira, vendo as sombras projetadas na parede. Hoje sua magia ressurge quando os pais as leem para os filhos, ou quando o filme como Branca de Neve e 7 Anões de Walt Disney fascina a família inteira. Em 1697, quando publicou Histórias ou Contos de Tempos Passados, o francês Charles Perrault, 1628-1703, inaugurou o gênero literário dos contos de fadas. Por ser funcionário público, além de escritor, ajudou a supervisionar a construção do Palácio de Luís XIV em Versalhes e do Louvre em Paris. Perrault achou melhor esconder sua autoria. Assim se atribuiu o livro a seu filho, Pierre. Sua obra, que se compõe de 8 histórias tradicionais, entre elas figuram Cinderela, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas e Barba Azul, deu início a uma frenética procura de relatos bem elaborados e fantasiosos. Seguindo o exemplo de Perrault, no início do século XIX, os alemães Wilhelm, 1786-1859, e Jacob, 1785-1863, Grimm, começaram a recolher contos de fadas tradicionais junto aos familiares e amigos. Thornton Wilde, que depois casaria com Wilhelm, forneceu-lhes mais de 12 histórias, uma das quais era Rumpelstiltskin. Jeanette e Amalie Hassenflug, amigos da família, presentearam-nos com Branca de Neve. Dorothea Viman, uma excelente narradora, contribuiu com muitas histórias, inclusive Os 12 Irmãos, semelhante à irmã desconhecida que faz parte deste quadro.
Os contos de fadas coletados pelos irmãos Grimm logo penetraram nos lares europeus e conquistaram o coração das crianças em todo o continente. Seu sucesso incentivou outros pesquisadores a preservar para a posteridade a riqueza do folclore mundial. Dos 4 cantos do planeta, esses estudiosos saíram à cata de contadores de histórias e registraram seus relatos fielmente. Os Grimm também levaram outros escritores a criar novas histórias na linha do conto de fadas tradicional. O mais famoso deles é Hans Christian Andersen, 1805-1875. Filho de um sapateiro pobre, ele nasceu em Odense, na Dinamarca, e cresceu no hospital, onde passava horas ouvindo velhas fendeiras desfiar antigas histórias. Sua obra, que inclui O Patinho Feio e A Rainha da Neve, pertence ao âmbito da literatura e por isso não faz parte desta coletânea. Hoje em dia, é menos comum encontrar quem conte histórias oralmente, porém um bom narrador ainda consegue encantar seus ouvintes. Na falta dele, sempre podemos ler contos de fadas, escutados em uma gravação ou vê-los no filme ou no vídeo, como esse. Qualquer que seja o veículo de transmissão, o fascínio continua intenso. Obrigado você que assistiu o nosso vídeo. Se você gostou, apoie a gente se inscrevendo e compartilhando os vídeos. Um abraço.